Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. No vídeo de hoje eu vim contar até que enfim sobre como foi o meu segundo período na faculdade de Química. Pra quem não sabe, eu faço faculdade de licenciatura em Química na UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E já tem um vídeo aqui no canal também sobre o meu primeiro período da faculdade de Química. Se você não viu, eu vou deixar no card aqui em cima e na descrição do vídeo. Vão lá ver, tá muito legal. E agora eu vou fazer um vídeo contando pra vocês sobre como foi o meu segundo período na faculdade de Química. Pra quem já conhece o canal sabe que eu faço um study vlog narrado. E a parte da narração eu conto alguma coisa. Nesse caso, estou contando pra vocês sobre como foi o meu segundo período. Bom, gente, pra iniciar então, quero dizer pra vocês que o segundo período ele foi muito mais cansativo e puxado que o primeiro. Eu não sei se isso se deu por eu já saber como é que são aplicadas as provas, como que são os trabalhos, enfim, como que é mesmo uma metodologia de uma faculdade, mas o segundo período ele foi muito mais puxado. E eu acho também que os professores têm essa noção de que a gente já conhece agora a universidade, né, então, e os métodos de ensino e, enfim, de avaliações, então eles pegam mais pesado. Eu não sei se é isso também, mas eu quero dizer que sim, eu senti um peso maior no segundo período e eu senti que eu realmente estava na faculdade e que era difícil. Enfim, eu também quero dizer pra vocês que o segundo período ele foi muito legal, porque a partir do segundo período, na minha faculdade pelo menos, que a gente aprende e começa a conhecer as divisões da química. Porque na escola a gente não tem meio que a noção de o que é química analítica, o que é química inorgânica, o que é química orgânica, enfim. É muito difícil a gente deduzir as divisões da química, mas na graduação a gente tem essa divisão. E a partir do segundo período que começa a ter essas divisões. Por exemplo, no segundo período eu tive química analítica e química inorgânica, que são, dois ramos da química. Bom, galera, ao todo eu tive 6 matérias e eu vou começar contando pra vocês sobre geoquímica. Foi uma matéria muito legal. Nela eu aprendi sobre minerais, sobre rochas, sobre placas tectônicas, vulcões, que é um assunto que eu gosto muito, sobre, enfim, essas coisas de geografia que tem química junto, sabe? Como o próprio nome diz, geoquímica, né? E assim, foi uma matéria muito, muito legal mesmo. Principalmente as aulas de laboratório, assim, foram bem interessantes. Sério, teve uma aula de laboratório que era pra verificar, tipo, a resistência das rochas e dos cristais. Tipo, qual é mais resistente que o outro, sabe? Tipo, a gente riscava num negócio que eu não lembro o nome, que era tipo um prato, mas não era um prato, né? Que você podia riscar e você via tipo a cor que cada rocha tinha. Por exemplo, o quartzo, qual cor ele tem na hora que ele é riscado? Tipo, qual é a resistência dele? Ele é mais resistente que quais outras rochas, que quais outros cristais? Enfim, foi muito interessante, gente. Eu também vi, tipo, o diamante. Eu nunca tinha visto um diamante. E nessa aula lá no laboratório tem um diamante, tipo, pequeno, mas tem. E eu vi um diamante, achei muito bonitinho. Enfim, eu gostei dessa matéria, gostei mesmo. E outra matéria que eu tive foi Química Analítica 1, que foi uma matéria, assim, muito interessante também, porque a Química Analítica envolve matemática, e eu gosto de matemática, tipo assim, não envolve matemática de uma forma super difícil, nossa, não, de uma forma bem básica mesmo, mas é muito legal e muito interessante. Nessa matéria teve conteúdos como equilíbrio de soluções ácido-base, equilíbrio de complexação, solução tampão. Então, a química analítica, além de teoria, claro, ela tem bastante cálculozinhos matemáticos bem legais, bem fáceis de fazer. Eu adorei essa matéria, adorei mesmo. E é uma base para Química Analítica 2, que eu tenho lá no 5º período, né? Então, enfim, eu gostei dessa matéria também. A terceira matéria que eu tive foi Fundamentos de Química Inorgânica. Foi uma matéria também super legal, mas eu achei ela um tanto quanto difícil, porque tinha muita coisa para ser estudada. A princípio, eu comecei estudando TLV, que é Teoria de Ligação de Valência, depois TOM, que é Teoria do Orbital Molecular, enfim, essas coisas que são bem básicas e tranquilas,
mas depois começou a estudar os elementos químicos, tipo da tabela periódica, grupo por grupo. E foi muito complicado porque cada grupo tem muitos elementos, né? E cada elemento tem uma característica, tem, enfim, uma propriedade. Então, estudar a maioria dos elementos químicos foi muito difícil. E também a gente estudou os metais de transição, né? Que é o principal estudo, assim, da inorgânica. E também foi muito difícil porque a gente estudou elemento por elemento. Tipo, foi bem cansativo para estudar para a prova, porque era muita coisa para estudar. Mas enfim, no final deu tudo certo e eu adorei essa matéria, apesar de ter me estressado inúmeras vezes. Mas enfim. A quarta matéria que eu tive foi a matéria de humanas. Foi Introdução à História, Filosofia e Sociologia das Ciências. Foi uma matéria que abordou realmente o que significa ciência dentro da filosofia, dentro da história, dentro da sociologia. Enfim, a gente aprendeu sobre o conceito de ciência dentro dessas áreas e também como que a ciência se desenvolveu dentro dessas áreas. Foi uma matéria mesmo de humanas que mostrou pra gente abordagens sobre a ciência. Foi uma matéria que eu achei bem interessante, dá pra fazer várias reflexões com essas matérias e foi bem legal, gostei muito também. Apesar que eu não sou muito fã de matérias de humanas, mas quando envolve filosofia eu gosto, porque eu gosto de filosofia. Mas, em síntese, humanas eu não sou muito fã, mas eu acabei gostando dessa matéria até. Pegando o gancho aqui, já que eu tô falando de matérias de humanas, eu vou falar sobre a quinta matéria que eu tive, que foi Políticas Públicas Educacionais. Foi uma matéria muito interessante, mas a princípio eu achei muito difícil. A primeira prova eu fui super mal, sério, valia 100, eu tirei 40. E, enfim, isso se deu porque eu não conseguia estudar direito, porque eu prestava atenção nas aulas, mas eu não fazia anotação. E acabou que muitas coisas que teve na aula caiu na prova e eu não lembrava, porque eu não tinha anotado. Então, na hora de estudar em casa, eu acabei não estudando. Enfim, fui muito mal no começo nessa matéria, mas depois eu peguei o fio da meada e fui bem e passei. Mas eu achei essa matéria muito interessante porque ela trata sobre a questão das leis educacionais, da LDB, da Constituição Federal. Ela relaciona a educação com o Estado, com a sociedade. Ela mostra quais são os papéis de cada um dentro da educação. Enfim, é uma matéria muito interessante para você entender o ambiente, no caso, em que vai trabalhar. No meu caso, como eu vou ser professor, o ambiente em que eu vou trabalhar. Essa matéria foi bem interessante, né? Essa disciplina foi muito importante por isso. E também para compreender as leis que vai reger, né? A profissão, enfim. Foi uma matéria bem interessante, apesar de eu ter tido dificuldades no começo. Mas no final deu tudo certo, ainda bem. E a sexta e a última matéria que eu tive foi Tópicos de Matemática 2, mais conhecido como Cálculo 1, que é uma matéria que quem faz engenharia, quem faz cursos assim da área da ciência da natureza conhece muito bem, física, enfim. Esses cursos conhecem muito bem essa matéria, Cálculo 1. No meu curso é chamado de Tópicos 2. Nessa matéria é aprendido limites, derivadas, integrais, enfim, é um conteúdo matemático universitário, né? A nível universitário, bem complicado e bem difícil. Confesso que eu gostei muito dessa matéria e gostei do jeito que a matemática aparece a nível universitário, mas realmente é uma matéria bem difícil. Apesar de eu ter passado com nota boa, eu senti que eu tive que me esforçar mais para conseguir fazer bastante lista, enfim. Mas, enfim, né, gente? É matemática universitária, realmente é difícil. Mas, no final, deu tudo certo e eu gostei bastante. Então, assim, eu sei que tem muita gente que tem medo de cálculo. Principalmente quem vai fazer química, porque acha que é muito difícil. Ou quem vai fazer engenharia. Mas, assim, gente, não precisa se preocupar. Basta você estudar que dá tudo certo. Eu, no meu ensino médio, não tive uma base muito boa de matemática. E consegui. Então, né, se eu conseguir, você também pode conseguir, enfim. Basta estudar e se dedicar. Se é o que você quer, você consegue. E foi isso, as minhas 6 matérias que eu tive. Eu gostei muito, muito, muito desse período, porque eu comecei a realmente ver a química de uma forma incrível.
E eu adorei. Apesar da dificuldade em inúmeras matérias, eu fui muito bem em síntese nesse semestre. E eu gostei muito das aulas experimentais, ou seja, de laboratório. Foram muito interessantes, principalmente de inorgânica, que teve uns experimentos muito legais. Enfim, em síntese, foi um semestre bem produtivo e bem legal. Eu gostei muito. Então, assim, eu senti que realmente no segundo semestre eu estava dentro de uma faculdade de química e realmente comecei a conhecer a química. Então, se você aí tá no primeiro período ou se você quer ingressar em química, saiba que o primeiro período realmente é meio confuso. Então, dê uma chance. Se é o que você quer, dê uma chance pro curso. Porque eu sei que na minha sala teve muita gente que desistiu do primeiro período e que talvez no segundo período pudesse se apaixonar pela química. Mas enfim, vai de cada pessoa, vai de cada um. Só é uma dica. E não desista dos sonhos de vocês, gente. E não pense que vocês não consigam, porque no final dá tudo certo. Pelo menos o propósito é que tudo dê certo. E eu gostei muito mesmo. Apesar das dificuldades, apesar dos estresses e das noites mal dormidas por conta de prova, principalmente de inorgânica, porque tinha que estudar muita coisa, mas foi bem legal e bem interessante. E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal. E esse resumo que eu fiz aqui no vídeo, se vocês quiserem ver, vai estar disponível no meu Instagram, que está aqui no vídeo, né, na tela, aqui embaixo aparecendo, e também tá na descrição do vídeo pra quem quiser. Enfim, gente, deixem um like, se inscrevam no canal e comentem aí coisas interessantes pra mim ler ou não, ou qualquer coisa. Enfim, muito obrigado e até o próximo vídeo.